Hoje o escritor independente, ele manda na internet, né? Se você cria um produto, o livro ele é um desses produtos, desses agregados, né? E muitas pessoas não sabem para onde ir, não sabem qual direção tomar, onde procurar. O ponto é que a geração millennials, que é o jeito que é rotulado das pessoas que nasceram mais ou menos nessa faixa etária, de 80 a 99, é a geração que está dominando o mercado de trabalho. 1, 2, 3, testando. Oi, tudo bem? Tô de volta com mais um Live com o Autor. Aqui é o Raik Tavares, escritor, roteirista e você sabe, né, seu queridinho. Tô de volta com mais um Live com o Autor. Na edição de hoje, eu vou conversar com o Leonardo Capel. Vamos falar do seu livro Dilema dos Millennials. Esse livro aí que ele traz, né, algumas dicas muito legais sobre os millennials, sobre quem são essas pessoas, os dramas dessas pessoas. E ele fala um pouquinho sobre esse livro, sobre a produção do livro, como que tá lançando o livro também de forma independente, né? Todo o marketing, ele que é empreendedor e trabalha com marketing nas redes sociais, então vai dar dicas importantíssimas para você, até para você estar aí movimentando, né, o seu livro, movimentando o seu trabalho. Então a gente fala de coisas que vai agregar na sua vida, vai agregar no que você está plantando agora. Então se liga nesse episódio, é o 4º episódio aqui do Live com o Autor. E lembrando, você que curte o Live com o Autor, temos aqui o nosso Apoia-se. Você que não é um apoiador ainda, pode apoiar o Live com o Autor no link da bio. E se você também quiser se divulgar no Live com o Autor, de boas, meu querido, é só chegar pra cá que com certeza vou divulgar você com muito carinho. E vamos então para a última edição desse ano. Demorei, né, a trazer essa edição. Eu queria pedir você desculpinhas, mas acontece, a vida é assim, a gente tem vários imprevistos, mas aqui estamos com a última edição deste ano, da 2ª temporada, e em janeiro já volto já com novos entrevistados, toda semana, terça-feira, vai estar aqui sem falta, tá bom? Até a gente completar essa temporada conversando com pessoas legais que têm algo a dizer no Live com o Autor nesse formato simples, mas seu, tá bom? É seu. Esse podcast é seu, todo seu. Então, se liga aí, vamos pro episódio de hoje. Eu não vou fazer mexendo, não vou fazer nada. E é isso aí. Bom Natal, ótimo Ano Novo, toda a luz do mundo pra você. Vamos lá, então, pro episódio de hoje. Sem dizer claquete, porque eu tô cansado de ficar dizendo claquete. Vamos pro episódio. Até o ano que vem, que é daqui a pouco. Ai, cara, eu sou Leonardo Capel, né? Acho que ele começar pelo meu nome. Cara, tipo, eu sou uma pessoa comunicativa, tanto através da escrita como através da fala. Sou uma pessoa criativa, empática, que gosta muito de servir e ajudar os outros. Esse é um pouco de quem eu sou. Não é um pouco do que eu faço, é um pouco do que eu sou. Acho que essa é a grande... Geralmente as pessoas, quando se apresentam, elas falam... Quando se pergunta quem elas são, elas falam: eu sou autor do livro tal, tenho tal, trabalho em tal lugar e tudo mais. E eu brinco muito, inclusive, no livro, que são rótulos, né? E você não é só isso, você é muito mais do que isso. Então, hoje eu estou escritor, hoje eu estou empresário, mas isso não é o que eu sou. Então, como eu falei, eu sou uma pessoa criativa, comunicativa, e eu expresso isso através da escrita, no caso aqui que a live é sobre com o autor. Então, esse é um pouco do que quem eu sou. Eu quero saber, Leonardo, como que foi a composição do livro, cara, o Dilema dos Millennials. Como que veio esse insight? Como que começou isso? Cara, tipo, na verdade, eu sempre gostei de escrever, assim, tipo, desde criança, adolescente, mas nunca tinha pensado em tornar escritor, né? Tipo, o livro foi surgindo, eu brinco muito, eu até trago no livro que a gente faz o caminho caminhando, né? Então, o que aconteceu? Eu comecei a empreender, abrir minha primeira empresa em 2015, com 22 anos, mais ou menos. Tinha acabado de fazer 22 anos. E, embora eu seja comunicativo, meus amigos que estavam aqui na live e tudo mais falam que eu sou comunicativo e tudo mais, eu tenho uma dificuldade tremenda de me abrir para as pessoas, no sentido de me colocar numa situação vulnerável mesmo, de falar assim: cara, tá foda, tipo, tá difícil, tô passando por isso aqui e tudo mais. Eu encontrei, através da escrita, uma forma de escrever sobre o que eu estava passando. Então, era um jeito de eu tirar da minha cabeça aquele sofrimento e as minhas dúvidas, meus anseios, através da escrita. Então, eu comecei a escrever como uma espécie de diário, um diário adolescente, assim. Então, eu comecei a criar o hábito da escrita com uns 22 anos, tipo, como uma espécie de diário mesmo. E minha terapeuta hoje chama isso de escrita terapêutica, mas pra mim era um diáriozinho mesmo. E comecei a escrever dessa forma. O que foi acontecendo, Raik, foi o seguinte, tipo, em conversas de bar, assim, com amigos, ou às vezes me mandavam um WhatsApp, me perguntavam, eles falavam assim: cara, o que
tô passando por esse problema aqui na minha carreira, tô com essa dúvida se eu mudo de emprego, queria estar em tal lugar e ainda não tô, tô passando por esse problema. Eu falo, cara, eu também tô passando por isso. Leia isso que eu escrevi. Eu mandava para esses meus amigos, e eles falavam, caramba, caiu como uma luva. Se escreveu para mim. Eu falava, opa, que interessante. Tipo, a dor que eu escrevi era a mesma, o contexto era diferente. Então tinha alguém no mestrado, tinha alguém numa multinacional, tinha alguém na Austrália, mas a dor, aquela dor de, tipo, seja do imediatismo, síndrome do impostor, rótulo, tá perdido e tudo mais, era mesmo. O que mudava era o exemplo, né? O contexto da pessoa. E eu comecei a ver que, tipo, gerava empatia os textos, e daí em 2018, mais ou menos, eu resolvi começar a compartilhar trechos desses meus pensamentos que eu escrevia no meu caderno e tal, aqui no Instagram mesmo, nas redes sociais. E começou a dar muito certo, tipo, começou a ter muito compartilhamento, meu Instagram cresceu muito por causa disso. Meus amigos brincam muito que eram meus caderninhos, né? Que eu postava um caderninho com ele aberto, assim, com uma frase, e discorria um pouco sobre aquela frase no texto, assim. Então, começou a dar muito certo. E só depois de um ano, assim, um amigo meu, que é indiano, ele falou assim, Léo, por que você não compila esses pensamentos, escreve um livro? Eu falei, caralho, velho, tá aí uma grande ideia, vou escrever esses pensamentos. E o mais legal é que quando ele falou isso, ele falou assim, vamos escrever um livro, então. E 2 anos se passaram, ele lançou o livro dele agora em novembro de 2020, e eu lancei em dezembro. Então, eu acho muito interessante isso, tipo... Daí, às vezes, tem gente que acha que isso daí não existe e tudo mais, mas o poder das palavras, né? Tipo, de você, assim, começar a externalizar. E, claro, falar sem ação não te leva a lugar nenhum, né? Mas, tipo, de começar quando você fala e escreve, é a primeira forma de materialização daquilo que você acredita que você quer conquistar, né? Então, por isso que eu até falo bastante, tipo, escreva suas metas, escreva onde você quer chegar, o que você quer, que é uma forma já de você transformar a tua ideia em algo material, que seja uma frase escrita num papel e tudo mais. Então, surgiu assim, surgiu de uma forma despretensiosa, eu escrevia para mim mesmo, comecei a compartilhar com alguns amigos, comecei a compartilhar nas redes sociais. E depois que eu tive a ideia assim, vou escrever um livro, daí o que eu compartilhava de uma forma despretensiosa, eu comecei com a intenção de validar capítulos do livro. Então, de 2019 em diante, tudo que eu postava nos caderninhos era assim, quero ver se isso aqui viraliza, para transformar isso num capítulo do livro. Quero ver se isso aqui, para entender o que ecoava dentro dos meus seguidores, que são milênios. Boa parte dos meus seguidores é dentro dessa geração que eu escrevi o livro. Então, foi assim que surgiu o primeiro livro, assim. Tenho ideia dos próximos e tudo mais, porque eu gostei muito da escrita, né? De escrever e tudo mais. E estou gostando muito do feedback das pessoas que estão lendo o livro, assim. Eu acho que é muito legal. Menos o autor... Eu já li muitos livros que eu não faço ideia de quem escreveu, mas os livros me impactaram muito, assim. Tirando o Harry Potter, que todo mundo sabe quem escreveu, que é J.K. Rowling, eu acho que, tipo, o livro tira um pouco o ego do autor, assim, que, tipo, tem, e ficam as ideias. Tanto que eu falo muito no meu livro que, tipo, tudo que tá lá não é meu. Tipo, não é meu o conteúdo do livro. Tipo, é um compilado de tudo que eu aprendi durante a vida, as pessoas que eu conheci durante a vida. Então, acaba sendo até meio injusto receber os créditos 100% do livro, e eu encerro o livro falando muito disso, assim. Então, esse é um pouco do porquê do livro. O bom é que você coloca um ponto interessante. Você coloca o não é seu. Você, tipo assim, que a maioria dos escritores, quando escreve, acha que o livro é dele. Não é dele. Você não está escrevendo só para você. Você está escrevendo para outros, né? Que vão se aproximar daquela história, daquele sentimento que você está passando ali, e vai compartilhar isso que você mesmo acabou de dizer sobre os seus amigos, né? Que acabou inspirando e impulsionando tudo isso. Sempre os amigos que nos inspiram. Queria saber outra coisa. O que é o escritor de Moleskine? Na sua biografia, você se caracteriza como um escritor de Moleskine. É justamente isso. O Moleskine é uma marca, na verdade, né? Tipo, que eu já tentei várias vezes fazer parceria e patrocínio. Moleskine me patrocina. Mas Moleskine são esses caderninhos aqui, assim, tipo, caderninhos que, às vezes, quando você vai num evento, você ganha e tudo mais, que são caderninhos são caderninhos que muitas vezes eles são com pauta, sem pauta. E daí eu brinco que eu sou escritor de Moleskine porque foi assim que eu comecei a escrever, né? Por isso que eu sou escritor de Moleskine. Eu escrevia uma frase e postava a frase no meu Moleskine, que era o escritor de Moleskine. Agora eu sou escritor de livro, né? Mas antes era só escritor de Moleskine. Cara, essa frase está escrito assim: caso não goste, fale. Caso goste, acho difícil que fale. Era um dos pensamentos que eu tinha no dia a dia, assim, que eu postava isso e escrevia na legenda. Então, o que eu fazia? Tipo, caso não goste, fale. Caso goste, acho difícil que fale. Eu tava refletindo no dia, né? Como eu falei, eu comecei a empreender muito cedo e, tipo, eu comecei a ver que muita gente, quando não gosta de alguma coisa, cai matando na internet, né? Tipo, cancela a pessoa,
Vamos supor, você vai num restaurante aí em BH, em Minas, tipo, se você não gosta do restaurante, o que você faz? Você vai no Google, põe uma estrela, critica, fala pra todo mundo nunca mais ir. Então, se você não gosta, você fala. Mas é muito difícil se você gostar, se for num restaurante legal, foi bem entendido, você ir lá e falar assim, 5 estrelas, adorei. É muito difícil. Então, foi uma reflexão que eu tinha. Então, eu pegava, escrevia um trecho da reflexão e postava. E essa era a ideia, né? Então, tipo, por isso que eu me autodominei escritor de Moleskine, porque eu acabava escrevendo no meu caderninho lá, postava, e foi assim que surgiu tudo por o motivo que a gente está aqui hoje. Você tem algum método para escrever? Você cria uma rotina? Você tem algo do tipo? Cara, tipo, isso foi um aprendizado bem grande quando eu comecei a escrever o livro, assim, porque muita gente na internet fala assim, escrita é um trabalho, você tem que escrever, sei lá, 1000 palavras por dia, 1000 caracteres por dia, seja o que for. E eu tentei, assim, tipo, eu confesso que, assim, tipo, eu tentei sentar todo dia e escrever, e tudo que eu escrevi meio com essa obrigação, daí eu acho que, assim, cada pessoa tem seu processo criativo de escrita, né? Mas tudo que eu tentei escrever com essa obrigação de, tipo, criar um hábito e tudo mais, ficou uma merda, assim, ficou horrível tudo que eu escrevi nesse sentido, assim. Foi um processo bem interessante escrever o livro, porque eu fui me encontrando como escritor, digamos assim. Eu fui entendendo quais são os horários que eu escrevo bem, quando eu escrevo bem. Então, pra mim, como que foi escrever o livro? Depois que eu decidi todas as temáticas que eu ia falar no livro, tipo, capítulo 1 eu vou falar sobre isso, sobre rótulos, capítulo 2 eu vou falar sobre isso. Daí eu listei dentro de cada capítulo macro-ideias. Tipo, dentro dos rótulos eu vou falar sobre a diferença de ser e estar, que nem é o que a gente abriu aqui falando. Que, tipo, eu sou comunicativo, empático, mas eu estou escritor. Então eu fui listando macro-ideias e foi isso. Daí o que fez? Eu tentava sentar no começo, tipo, vou falar sobre ser e estar. Escrevia, eu falava assim, cara, isso daí ficou, tipo, talvez tenha ficado bom, mas tipo, não bateu aqui dentro, sabe? Tipo, eu não gostava, assim. E daí eu demorei muito tempo para entender qual que era o meu processo criativo. Daí é de pessoa para pessoa, as pessoas têm que entender como que funciona para elas. Mas para mim funcionava muito, tipo, no final, assim, 2h30 da manhã, eu sou uma pessoa que dorme muito tarde, assim, tipo, 2h30 da manhã, 1h30 da manhã, 3 da manhã, o que fazia? Eu tinha essa macro ideia, ser e estar, eu tava muito cansado e queria extravasar para dormir com a cabeça limpa. Então eu abria meu bloco de notas. O livro foi escrito num bloco de notas do celular. Eu abria o bloco de notas do celular, pegava lá a macro temática e começava a escrever. Escrevia o primeiro rascunho, né? O trabalho de lapidar o livro, daí sim, tipo, é o trabalho mais técnico, né? De sentar, ler o que eu escrevi, arrumar português, buscar referência científica e tudo mais. Mas o coração dos trechos, para mim, funciona muito escrever de madrugada, assim, tipo, cansado, deitado na cama, com a luzinha azul do celular lá, cheio de erro, horrível. Depois eu ajustava isso. Então o livro que vocês têm aí nas mãos, ele foi escrito num bloco de notas do celular. E cara, isso um ponto importante, assim, tipo, cara, quando eu comecei, eu tive a ideia de escrever o livro em outubro de 2018. E eu escrevi o primeiro capítulo em julho de 2019. Esses 9, 10 meses antes, eu fiquei sonhando com as parcerias, as lives, que nem a nossa que a gente está fazendo aqui. Fiquei só sonhando, viajando. O ser humano é muito bom para sonhar, né? Imagina, eu até cito isso também no livro. E o que aconteceu? Tipo, depois de sonhar muito e tudo mais, nessa busca para tentar escrever o livro perfeito, cara, eu busquei de tudo, assim, qual que é o melhor software para escrever? Qual que é a melhor coisa? E, cara, foi com uma das editoras que eu tive reunião e contato, que elas falaram assim, Léo, o melhor software para escrever é o que você escreve, tipo, não importa, tipo, as pessoas às vezes procuram a caneta perfeita, o software perfeito e tudo mais. É onde você consegue escrever, tipo. E daí eu falei, cara, tipo, vou escrever no Word. Então eu escrevi no bloco de notas, jogava no Word pro Word dar aquela correção de português e tudo mais. Claro, depois tem trabalho de revisão 1, revisão 2 e tudo mais. Mas, cara, tipo, o ponto é você escrever. Tipo, seja num Moleskine, num bloco de notas, no Word. Tem softwares escrita que ajudou muito para linkar referências e tudo mais, que foi uma coisa, um grande aprendizado meu. Mas o importante é começar e colocar teu coração na parada, assim. Eu acho que é muito isso, assim. O que acontece com os milênios? Essa explosão, essas pessoas, quem são essas pessoas? Cara, tipo, eu contratei uma assessoria de imprensa para me ajudar. Isso é uma pergunta que vem bastante à tona, assim, tipo, milênios. Eu até falo no livro, assim, que você joga no Google o termo milênios, geração Z, baby boomers, tudo, tem milhões de artigos, assim, tipo, por que os baby boomers estragaram o mundo? Por que os milênios são mimados? Assim, o que não faltam são rótulos, tá ligado? O que eu sou muito contra é assim, tipo,
as pessoas eu acho inconcebível você colocar uma pessoa que nasceu em 80 e uma pessoa que nasceu em 98 dentro do mesmo pacotinho de geração, tá ligado? Então eu acho que não faz sentido você pensar que uma pessoa que nasceu em 1980 e uma que nasceu em 98 são considerados millennials. É muito difícil você pensar que quem nasceu em 98 tem as mesmas aspirações, os mesmos desejos que uma pessoa que é 18 anos mais velho que ela. Então eu falo muito que colocar as pessoas em geração é uma maneira preguiçosa da gente se relacionar com elas. Tem milênios que querem ser servidor público e passar em concurso público, e tem milênios que querem pular de galho em galho todo ano, porque eles são imediatistas, eles querem ter novas experiências e tudo mais, assim. O ponto é que a geração milênios, que é o jeito que é rotulado das pessoas que nasceram mais ou menos nessa faixa etária, de 80 a 99, é a geração que está dominando o mercado de trabalho. Então, a geração que tem mais pessoas hoje ativas no mercado de trabalho são os milênios. Então, ela é a geração que tem mais gente trabalhando. Então, é comum as pessoas quererem entender quem são elas, porque elas estão assumindo papéis de liderança, são elas que estão no mercado, as gerações passadas, elas querem entender como se relacionar melhor com essas gerações. Então, o nome do livro, ele acaba sendo muito também uma coisa marqueteira, né? O nome ele tem que ter esse sentido de vender livros. Então, a editora ajuda muito isso, né? Embora tenha lançado de uma forma autoral, tem uma editora que coordenou o projeto por trás e tudo. Então, o nome do livro acaba sendo tipo muito porque eu até abro o livro falando assim, não julgue o livro pela capa. O primeiro capítulo eu abro falando sobre rótulos, né? Tipo, eu abro o livro, até na orelha do livro tem não julgue um livro pela capa. Que tem livros que você compra porque tem uma capa bonita e o conteúdo é ruim, tem livros que você compra porque a capa é bonita e o conteúdo, tipo, é muito bom, e eu espero que o meu livro seja isso para as pessoas, tá ligado? Mas a capa vende, tá ligado? Tipo, e assim com as pessoas, o teu rótulo, a tua carcaça, isso aqui, tipo, eu tá de boné ou não, a luz, tudo, é um rótulo pré-concebível pelas pessoas que ajuda a vender e a comunicar. Mas a gente tem que olhar abaixo da superfície. Então, a capa do livro e tudo, a ideia é ajudar a vender mais livro. Mas, tipo, o livro funciona para quem tem 20 anos, ele bate lá dentro do coração de quem tem 30, 40, 50 anos, porque a dor acaba sendo universal. O dilema não é só do milênio. O dilema da pessoa ser imediatista, de querer as coisas para ontem, é universal. Todo mundo quer estourar na carreira antes dos 30, antes dos 40, quer começar a empreender em 2 anos, tá rico. Todo mundo quer essas coisas. Todo mundo é meio que imediatista. A gente foi cultivado para ser isso, tipo. E a mídia, o sistema educacional alimenta muito isso. Você estuda para ter o resultado daqui a 2 meses. A gente não é treinado para tipo, saber que a gente vai plantar para colher daqui a 5 anos. Então, assim, os dilemas dos milênios acabam sendo os dilemas de várias gerações. Mas ajuda a vender e colocar dos milênios, né? E ressoa muito com os milênios porque eu escrevi com a minha perspectiva. Querendo ou não, o autor coloca muito o seu olhar no livro. Então, como eu sou milênio, tem que guiar as pessoas da minha geração, as pessoas no meio que da mesma faixa etária, se verem mais no livro. Mas eu tenho pessoas que já leram o livro, que têm 55 anos, que falam, caramba, foi pra mim. Tipo, que bom. É essa a ideia, assim. Você escolheu uma editora ou foi de forma independente o livro? Os dois, cara. Tipo, eu tinha uma editora fechada por causa do Covid. A gente cancelou o contrato por questões de linha editorial, verba e tudo mais. O livro ficou uns 4 meses na gaveta, porque eu falei assim, tipo, deixa, talvez eu lance ano que vem e tudo. E eu falei com um amigo meu que lançou já 4 livros, e o quarto e último livro dele ele lançou de uma forma independente. Ele falou assim, Léo, lança de forma independente. Daí o que eu fiz? Eu contratei uma editora, uma mulher, tipo, a dona da editora, para ela me assessorar em todo o livro. Então ela fez toda a parte de ISBN, ficha cartográfica, ela me ajudou a contratar designer, revisores e tudo mais. Mas eu banquei o projeto inteiro, né? Então o livro, ele tem a assinatura da editora, eu agradeço a editora do livro, né? Que é a editora Coração Brasil. Então tem na orelha do livro aqui, tipo, Coração Brasil e tudo. Mas a editora não tem nenhum royalty no livro, não tem nada, né? O livro ele é 100% autoral nesse sentido. Bacana, bacana, bacana. Porque hoje o escritor independente ele manda na internet, né? Se você cria um produto, o livro ele é um desses produtos, desses agregados, né? E muitas pessoas não sabem para onde ir, não sabem qual direção tomar, onde procurar. E a internet está aí com rios de informação e também pessoas que não estão fazendo um trabalho bem decente, né? Que querem só simplesmente tirar aquilo que você tem e não está preocupado com o seu trabalho, o que você está fazendo. Tem alguma dica legal que você pode dar para
quem pensa em lançar um livro e tal de forma independente? Cara, eu acho assim, o mercado editorial é um mercado bem difícil, assim, tipo, eu achei particularmente, por eu não viver disso, assim. É um mercado bem específico. Eu mandei o livro depois que eu fui negado pela essa editora por causa do Covid, tipo, pra um monte de editora, todas me responderam assim, daqui 180... Cara, que mundo que essas editoras vivem que em 180 dias elas vão me dar uma devolutiva? Tipo, daí que isso é a minha opinião, mas o mundo é muito dinâmico, assim, tipo... Então, assim, eu acho que, tirando que o mercado da editora, assim, é interessante porque elas têm capilaridade para entrar em livrarias e tudo mais. Mas, tipo, uma curiosidade que as pessoas não sabem, normalmente o autor fica só com 10% do valor de capa quando ele lança com editora. Então imagine, um livro que custa R$40, que é um valor até mais alto, pensando até como você abriu a conversa que o brasileiro não tem hábito de leitura e tudo mais, o autor ganha R$4, cara, por livro vendido, e daqui 180 dias, os pagamentos são bem lá na frente, assim, depois que vem. Então, assim, até a editora que eu estava falando antigamente, ela falou assim, não existe autor, assim, se quer lançar um livro para ganhar dinheiro, esqueça, você não vai ganhar dinheiro com o livro, porque é um mercado, tipo, o livro ele te impulsiona para outros patamares. Então, assim, eu realmente indico as pessoas lançarem de forma autoral, se elas têm essa condição. Se elas não têm, eu indico elas abrirem talvez um financiamento coletivo, um crowdfunding, uma vaquinha online para lançar o livro, porque você detém toda a tua cadeia, sabe? Tipo, você que tem audiência, o teu lucro vem direto para você. Então, assim, eu realmente achei muito interessante lançar de forma autoral, se você se alinhar com pessoas que entendem do segmento. Então, contratar um designer que entende de parte editorial, contratar alguns revisores que entendem sobre escrita, contratar um coordenador de projetos que entende sobre SBN, sobre tudo isso. Então, para mim, funcionou muito lançar de uma forma autoral. Eu tinha bastante preconceito, principalmente no primeiro livro, assim, tipo, será que eu tenho que lançar para uma editora e tudo mais? Cara, zero arrependimento, assim, tipo, se você tem condição de lançar, eu acho que o mais importante é você não deixar engavetado o teu sonho, sim materializar ele, colocar ele no mundo, ver as pessoas lendo e tudo mais, que as coisas começam a acontecer. Eu vi hoje que você anunciou aqui no seu Instagram que você está abandonando esse perfil. Que negócio é esse, cara? Cara, tipo, é um teste também, né? Tipo, então, eu já tinha outro perfil no Instagram faz já uns 8 meses e tal, eu já tive essa ideia faz tempo. Eu só não fiz essa ideia de projeto por questão do livro mesmo. Eu sabia que eu ia lançar o livro esse ano e ainda não queria perder essa audiência. Eu tenho alguns seguidores aqui e tudo mais, então não queria perder essa audiência. Mas a ideia de lançar um novo Instagram é porque eu trabalho com marketing, né? Eu tenho um dos meus negócios é uma agência de marketing e eu quero mostrar de um perfil quase do zero, né? Eu brinco que ninguém começa um perfil do zero porque as pessoas têm amigos e tudo mais, que quando você cria um perfil, você segue as pessoas e tudo mais. Então eu quero começar um perfil meio que do zero e mostrar o dia a dia, o bastidor, para mostrar como que é possível crescer do zero no Instagram e tudo. Claro, eu não sou bobo nem inocente, né? Eu quero fazer isso para também trazer novos clientes para o meu negócio, mostrar o dia a dia que, ó, a gente sabe o que faz e a gente consegue fazer. Então, o motivo, assim, a partir do ano que vem, esse perfil que a gente está falando aqui deixa de existir. Eu divulguei formalmente isso hoje aqui, né? E passa só a funcionar o outro perfil. Então, é com bastante assim, dor no coração que eu vou fazer isso, porque foi investido não só tempo, mas também dinheiro, fiz muito anúncio nesse perfil e tudo. Mas faz parte, assim, foi uma decisão estratégica de negócio e tudo, acho que vai ser bem interessante. E vamos ver o que acontece. A internet é feita de hypes, né, de momentos, então você tem que sempre estar se reciclando, fazendo as pessoas falarem de você, fazendo... O escritor é isso, né, então você não pode ficar só com um livro, você sempre tem que estar reciclando, trazendo novas coisas. Então o livro tá dando agora, tipo, eu lancei faz uma semana, as pessoas dificilmente vão comprar agora no final do ano o livro, porque o prazo de entrega tá agora só para janeiro do ano que vem, por conta dos correios, final de ano e tudo. Então eu aproveitei esse momento para fazer essa migração do perfil, deixar mais pessoas, tipo, instigadas e tudo, para voltar a vender o livro em janeiro, voltar com esses novos projetos e tudo. Então, provavelmente essa é a última live que eu vou fazer nesse perfil. E daí só eu continuo postando aqui até o Natal. E daí só outro perfil agora. Sigam lá. Leonardo Capel, outro perfil. Baseado nas suas experiências de vida, de tudo que você vivenciou, qual é a história que te define? Eu vou dar aquela resposta safada, né? Tipo, eu acho que não existe... Eu acho que não existe uma história que define alguém e não existe a oportunidade perdida e não existe aquela oportunidade de uma vida só, sabe? Tipo, eu acho que a gente... E também não existe a gente começar do zero. Então as pessoas falam assim, você está começando um Instagram do zero agora, que nem a gente estava comentando. Nada disso existe. Tudo que você fez
E aonde você se encontra hoje é a somatória de tudo que você viveu. Tanto as coisas negativas como as positivas. Então, assim, são N momentos que me marcaram e que me trouxeram até aqui. Tipo, são N's, assim. Tipo, então, no livro eu cito vários. Então, assim, tipo, é mais fácil a gente pegar um recorte da minha vida e tentar entender aquilo. Mas, assim, a vida é soma desses fatores e de você ir se ajeitando. Tipo, tomou uma porta fechada ali, vai para outra, que nem... Eu não ia lançar o livro esse ano, ficou engavetado 4 meses. Daí um amigo falou, lança de forma autoral, e daí a gente vai abrindo outras portas, vai vendo, tipo, e daí isso me trouxe a conhecer você. Então a vida tem dessas, tipo, a gente não sabe aonde isso aqui pode nos levar. Então, assim, eu brinco muito que a vida, o segredo da vida pra mim é você ser gente boa com todo mundo e tratar bem todo mundo, porque o mundo e fazer o teu melhor. Porque o mundo dá voltas, tá ligado? Daqui 10 anos, você vai estar lançando um livro, eu vou querer também estar te entrevistando. Mentira, 10 anos é tempo demais, gente. Daqui 2 anos. Então, assim, o mundo dá voltas. Tipo, seja gente boa com todo mundo, trate todo mundo bem, que as coisas vão se encontrar e vão se conectar lá na frente. Acho que é isso. Não tem um momento, assim, específico que marcou minha vida, eu acho. Ótimo, ótimo, ótimo. Então tá, meu querido. Eu quero que você faça o seu mexendo do seu livro, é onde que a gente pode adquirir o seu livro. E depois eu quero que você indique um filme, uma série ou um livro, sem ser o seu. Tá bom. Você já vai fazer o mexendo. Claro. Cara, eu acho que assim, o meu livro é o Dilema dos Millennials, né? Então, como superar os desafios do dia a dia, crescer na carreira e viver uma vida com propósito. O livro você pode adquirir ele na Amazon, tanto a versão do Kindle como a versão física. Então, na Amazon você consegue comprar, ainda tem algumas unidades da versão física. Foi uma tiragem de 1000 livros, né? Então, já vendeu muito bem, felizmente. Semana passada a gente ficou como best-seller da Amazon, então entre os livros mais vendidos. Então, felizmente, vendeu muito bem. Então, se você gostou das coisas que eu falei aqui, gosta do meu perfil e tudo mais, ou se não gostou e quer criticar e avaliar como uma estrela, não deixe de comprar também, é super importante. Um filme, cara, tipo, um filme nessa época natalina, na época de final de ano, que eu acho sensacional. Tem um filme chamado It's a Wonderful Life, A Felicidade Não Se Compra em português. É um filme em preto e branco, que foi lançado na década de 40, ele ganhou 2 Oscars, o Oscar de melhor filme na época e o melhor filme de todos os tempos, lá por 1980. Então eu realmente recomendo esse filme, assim, é muito lindo, eu chorei que nem uma criancinha. E, cara, um livro varia do que você quer ler, né? Tipo, eu acho que um livro de desenvolvimento pessoal que me marcou muito é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Então é um dos best-sellers consagrados, assim, no mundo. Então acho que é um excelente livro, assim, de desenvolvimento pessoal, tudo que eu realmente recomendo.